Eu estava ouvindo a leitura da irmã Victória, logo no começo do culto, e como muitas vezes no meu ministério é comum, quando eu vejo que falta algo na palavra que eu preparei, e chega no começo do culto, às vezes Deus dá aquilo na primeira palavra. Então eu queria que a irmã Victória, que está sentada ali, eu dei o microfone e falei, leva o microfone, você vai ler o primeiro texto que você leu, até o versículo 14. Foi de Efésios, capítulo 3, né? 14 em diante. Então eu falei até o 14, mas é de 14 em diante, até o 17 por enquanto. Vou pedir para ela ler, para você entender. Preste atenção, porque eu tenho a seguinte visão. Deus já fala conosco a partir do momento que nós decidimos sair de casa para se encontrar com Ele na igreja. Você crê nisso? Amém. Então, a primeira saudação, quando alguém sobe no púlpito, né, como o padrão quadrangular, já começa assim, paz seja convosco. Isso é uma ministração que Deus nos ensina. Quando diz paz seja convosco, você diz amém, amém significa? Assim seja. Então você já está recebendo essa paz. Você não pode perder pedaços do culto e ir para casa levando alguma coisa. É como você ir para uma festa e comer só a massa da coxinha e não comer o frango. Pegar uma parte, já descobri alguém que rouba frango da coxinha. Pegar uma parte do bolo que só tem a massa e você não levar o recheio. Quando você vem para a casa de Deus, participe da festa por completo, desde a paz seja convosco, desde quando você põe o pé ali e dobra o seu joelho para orar antes de iniciar o culto, já saiba que Deus está ministrando. E quando acontece uma leitura bíblica, por vezes eu vi isso na mensagem, na abertura do culto da pastora Elizabeth, da irmã Vanessa, do irmão Sérgio, da irmã Vitória, eu tenho visto assim, um complemento daquilo que a gente vai pregar. Mas Deus trabalha dessa forma, as coisas de Deus funcionam como uma engrenagem perfeita. E o tema de hoje é amadurecer para ter e crescer para conquistar. Olha só que interessante, amadurecer para ter e crescer para conquistar. Porque só amadurecer, ou olha, só ter, não faz você conquistar certas coisas. E conquistar sem amadurecimento, ou não acontece, ou se perde aquilo que conquistou por falta de amadurecimento. E quando eu vi essa leitura, estou grato a Deus, porque a gente vê a engrenagem perfeita de Deus funcionando. Amém. Irmã Vitória, leia por gentileza. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Ainda vou usar, ainda não desliga. Uma parte do versículo diz que eu estou pedindo a Deus, e ele vem detalhando algumas coisas, para que sejais plenos. Falando assim, para que em tudo você seja... Eu vou usar um termo, não entenda como o mundo entende aí, é superior. Não é uma superioridade no sentido de ser melhor do que todos, mas ser pleno é ser completo, é ser aquele que alcançou o ápice daquilo que Deus preparou.
E aí eu queria que ela lesse novamente esse versículo. Veja, irmã Vitória, onde está a parte do pleno aí, porque a tua versão é diferente da minha, eu me perdi um pouco. É só esse versículo que fala que sejais plenos. Para que sejais cheios de toda a plenitude? Isso. É o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é tudo o que Deus tem de melhor. E olha que parece um abuso para a gente ser cheio daquilo que Deus tem de melhor. Mas é isso que Deus preparou. Começou ali explicando, a irmã Vitória falou, olha, lembra que o pastor pregou que Deus faz abundantemente mais do que aquilo. É plenitude. É ir para a festa para não comer só a massa da coxinha mesmo. É ir para a festa para bater papo, para fazer amizade, para comer bolo, para comer coxinha, para comer brigadeiro e chegar em casa sem passar mal. É um negócio assim perfeito, quando você fala, essa foi a melhor festa. Quando nós viemos para a casa de Deus, viemos para a melhor festa. Chegamos no melhor lugar, onde há onde há dois ou três reunidos em nome de Deus, o que acontece em nome do Senhor? A Bíblia diz, o que acontece? Ali Ele está. Quando há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O Senhor está falando, eu sou o dono da festa, eu estou presente. E quando Jesus estava presente, ainda na sua juventude, ainda não tinha iniciado o tempo dos milagres, mas quando Jesus estava na festa, o melhor vinho que foi servido foi o vinho que Jesus transformou, tirou do nada. Tinha só ali uma porção de água e Jesus transformou numa porção que era o melhor vinho de toda aquela festa. E olha, que era um povo especializado em bons vinhos. Uma época em que vinho era algo extremamente natural. E aí a gente vê Jesus faz o melhor. Quando Jesus está presente, você entra e recebe o melhor. Você vai participar de uma festa e vai na melhor festa. Você tem um contrato com Deus? Não, você tem um acordo com Deus. Eu chego para estar em comunhão e Ele fica em comunhão comigo. Eu vou ao encontro do Pai e Ele vem ao meu encontro. E aí, o versículo 16. Lê o 16 para mim, Vi, por gentileza. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Segundo o poder de Deus, você seja fortalecido, e diz a palavra aí, no homem interior. Não estamos mais então falando de um crente, de uma criança espiritual, de um bebê, de alguém que... Olha, porque a criança não entende. Ali está se referindo ao homem interior, está se referindo ao crente maduro. Não é homem, sexo masculino. É porque referia-se a homem como sendo homem e mulher. Ao que o ser interior seja um ser maduro. Mas isso através de quem? De Cristo Jesus. E esta é a palavra de hoje. Amadurecer para ter e crescer para conquistar. Olha que é interessante quando a gente olha que a Bíblia mostra claramente a nossa conversão e o tempo em que éramos crianças espirituais. O tempo em que chegamos para Deus cheios dos nossos mimimis, das nossas dores, das nossas chateações, das nossas, vou dizer assim, das nossas convulsões emocionais. Uma hora está tudo bem, outra hora está espumando, caindo, batendo a cabeça no chão, tem que ir lá socorrer. Mas você já é convertido e está passando por isso, tá? Por quê? Porque há um momento em que somos crianças. E criança quer se jogar no mercado para conseguir o salgadinho que ela quer. Vai depender de como o pai e a mãe tratam para que aquela questão seja resolvida. Se a mãe, todas as vezes que a criança chorar, fizer escândalo, der um show, fizer um barraco, isso vai de bairro para bairro, mas você vai ver que os nomes mudam, mas o problema é o mesmo. Se a criança dá um show no mercado e a mãe cede aquilo, o que ela vai fazer da próxima vez? E quando ela tiver 18 anos, o que ela vai fazer? A mesma coisa, de um nível diferenciado. Talvez não se jogue no chão do mercado, mas vai ficar emburrado, vai fazer biquinho, vai fazer chantagem emocional e vai conseguir conquistar as coisas. Eu contei uma vez aqui de um moço que tinha, na época, hoje se compra bicicleta com facilidade.
Eu lembro de um período em que eu comprei primeiro a roda, depois o pneu, depois a outra roda, cada salário vinha uma peça para depois montar uma bicicleta. E esse moço tinha uma bicicleta muito bonita, e ele estava com 16 anos, já era um moço. E ele falou: pai, eu quero aquela bicicleta que saiu, uma cromada, que ela era toda cromada. Era top, era caro, mas a dele era top, só não era cromada. E o pai falou: não vou dar, você tem uma bicicleta boa. Ele falou: eu tenho uma bicicleta boa, catou uma marreta e marretou a bicicleta inteirinha. O que o pai fez? Comprou a cromada. O que aconteceu com esse moço? A última vez que eu encontrei com ele tinha passado um bom tempo preso, porque ele foi lá e por ego, por fazer o que quer, por ter toda a liberdade de ser birrento, ele atirou no morto. Já estava lá o cadáver no chão morto, que o primo dele havia matado. Ele correu em casa, pegou um revólver, voltou lá, pegou o revólver e atirou no morto. Quer dizer, ele não matou ninguém, mas o ato dele levou ele para a cadeia. E o pai, que era bem de vida, que deu tudo o que ele queria, ficava assim, sem entender. O que eu fiz de errado? Mas o que é isso? A criança emocional nunca passou para a fase adulta. O ser infantil jamais progrediu. A única coisa que cresceu, a única coisa que criou maturidade, que se desenvolveu naturalmente foi o físico. Porque você olhar por fora é um homem, mas por dentro é uma criança, é um ser que não amadureceu. E o apóstolo Paulo, assim como outros discípulos, começam a moldar a nossa visão, dizendo assim: vocês precisam amadurecer, nós precisamos amadurecer, porque senão vamos ser crianças continuamente, e à medida que não amadurecemos, não crescemos no aspecto espiritual. Se não crescemos, não conseguimos conquistar aquilo que Deus deixou preparado. A festa é boa, mas para quem sabe aproveitar. Ontem foi o aniversário de um dos colegas de trabalho. E ele convidou e nós fomos até lá, e ele tem um bar, e naquele bar, naquele momento, virou o salão da festa. E ele tem muitos amigos que são amigos do pai dele, 80 anos, 70 anos, muitos, apesar dele ser jovem, muitos amigos idosos. E eu estava olhando assim aquela multidão, aquele monte de jovem, de idoso, de 18 anos para baixo, era uma fileira na parede, assim, ó, totalmente alheio à festa. Não estava vendo o que estava servindo, só comia quando a mãe chegava com um pratinho para entregar, e pegava assim, ó, o pratinho assim, e digitando, jogando ou falando, aquela fileira de celular. O restante, os outros de mais idade, estavam conversando, falando: nossa, parecia uma festa daquelas antigas que eu não via faz tempo, que está todo mundo conversando, as pessoas nem se importavam em sentar na mesa e ficar isolado das famílias. Daqui a pouco você virava as costas, começava a conversar com o outro, virava as costas, começava, aquele todo mundo em pé, aquele bate-papo, aí um ia na mesa, pegava, fizeram uma leitoa lá, eu trouxe leitoa para vocês, sabe uma coisa bem natural? Porque os que são mais maduros estão vivendo a vida de convívio social. E os novos estão ali alienados, muito obrigado, alienados no mundo virtual, com tudo para aproveitar, e eles continuam alienados. E aí, antes de eu falar, um dos pais falou assim: olha, eu sei que é um problema, porque ele viu que alguns dos dele também estavam ali, eu sei que em certos pontos é um problema, mas nesse momento me dá paz, porque está tudo ali quietinho. Mas eles não vão aprender, apesar dos benefícios que a rede social pode trazer, tem os malefícios, mas o que eles não vão aprender? Convívio social, crescimento emocional, não vão aprender a lidar com as questões normais do dia, como levantar e se servir numa festa e voltar, porque tudo vem ali na mão. E nós, como cristãos, temos que entender que isso tem acontecido. Cristãos que são alienados espiritualmente. Pessoas hoje em dia que estão vivendo de igreja virtual, não vão mais para a igreja, não tem mais convívio. Ele assiste ali na telinha, é diferente. Eu não posso eu me aproveito da rede social para que eu tenha acesso à palavra de Deus naquele dia. Mas pessoas que estão vivendo assim não têm crescido. O nome dessas pessoas, o nome que será dado a esse tipo de pessoas, são pessoas que não vão amadurecer, que serão crianças espirituais, que Timóteo fala sobre isso, que Paulo fala sobre isso.
Porque no versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, eu vou ler para você, diz assim: quando eu era menino, então eu vou traduzir a palavra menino para criança, porque isso para dar gênero masculino e feminino junto para você compreender. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, discorria como criança. Mas logo que cheguei a ser homem ou adulto, acabei com as coisas de criança. Você percebe que a preocupação, e às vezes a gente não entra nesse aspecto, porque a gente começa a dar a impressão de um pastor, de uma ministração, de um momento em que fica pegando o pé. Você tem que amadurecer, você tem que fazer as coisas de Deus, você tem que ser ativo na casa de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Dá a impressão de uma pegação de pé, porque nós estamos vivendo numa época em que tudo vem muito fácil, que basta você fazer um escândalo que Deus vai te atender. Basta eu ir para a igreja e falar: todo mundo ora por mim, porque a luta está difícil, e depois desaparece. Quando Deus dá, some. Isso é criancice espiritual. Pede, pede, pede. Quando Deus dá, nem a boca para testemunhar serve. Nem para voltar na casa de Deus e agradecer. Sua vida está boa, curta, e aproveita, porque é bênção de Deus. Sua vida está ruim, venha na presença de Deus e conversa para Ele, diz que está com Deus e diz que está ruim, mas deixa Deus se fazer presente, tanto nos bons como nos maus momentos, porque Ele continua sendo Deus. Quando eu era criança, falava coisas de criança, sentia como criança, eu discorria, eu fazia as coisas, eu falava e agia como criança, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. E às vezes você vai corrigir, vai exortar a pessoa, o ser, o cristão, acha que é pegação de pé, que é... Me fugiu a palavra quando você é muito... focado, muito... Desapareceu a palavra, já eu vou lembrar. Mas acha que isso é uma pessoa tapada. Oi? Bitolado, obrigado, era essa a palavra mesmo. Acha que você é bitolado, o pastor é bitolado, está pegando no pé. Sabe, por conta de pastores que agradaram o rebanho, criaram filhos mimados. Nós precisamos agradar, sim, porque Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, também é um Deus que ensina. E por que nós precisamos agradar? Para mostrar que o céu existe, que o amor existe, mas precisamos mostrar também que o inferno existe, que o diabo está aí, e que nem todos vão sofrer só lá no inferno, muitos vão pagar o preço aqui, por falta, a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras. A Bíblia mostra o poder do jejum, o poder da oração, a transformação que a vida cristã traz, o poder do louvor. E às vezes vivemos uma vida rasa, porque ainda estamos vivendo como menino. As pessoas estão crescendo, mas não estão se tornando adultas. Você consegue compreender que essa é uma realidade? As pessoas estão sendo arrasadas pelas próprias emoções, não tem resistência, acredita nas ilusões do mundo e vivem as desilusões que o diabo implanta e fica reclamando que Deus não fez, que a carne é fraca, que o mundo está assim mesmo, que a gente tem que compreender. Eu e você não temos que compreender nada na mudança do mundo. Nós temos que entender que Deus deixou o que é certo e o que é errado, e que se entramos na desilusão do mundo, entramos por escolha própria. Ou Deus é o nosso refúgio, ou estamos fora do refúgio. E fora do refúgio, a Bíblia fala que existe o devorador. E quando deixamos que a nossa carne fale mais alta, estamos fora do refúgio. Quando deixamos que as nossas emoções falem mais alto, estamos fora do refúgio. Porque a minha emoção e a minha carne e o meu espírito precisam estar em Deus. Sabe, as pessoas estão vivendo dominadas pelos próprios sentimentos. E o pior, os sentimentos mais nocivos. Porque tem bons sentimentos, não tem? Mas se eu vejo lá algo que me desagradou, foi para mim. Se eu escuto falarem, foi para mim. Eu estava vendo um filme, agora nem lembro qual foi o filme. Me lembrei agora, foi um filme muito antigo de Bang Bang. Mas o moço beijou uma moça. A moça era paquera do pai.
E ele deu um beijinho nela. E aí ela empurrou, ele falou, não conta para ele, foi um erro meu, tal. E se acertaram ali. Ela falou, tá bom, não vou contar, não tinha. Eu estou dando um resuminho só para você entender. Quando o pai chegou, a moça e o pai estavam conversando a respeito de uma situação na cidade, de um cara que era problemático, que queria roubar o banco e tal, aquelas coisas de Velho Oeste mesmo. E ela falou assim, quando a moça diz assim, esse sempre foi uma criança, nunca quis mudar de vida, está nessa vida de assaltante, ela falou, está nessa vida, né, se referindo ao assaltante, o moço escutou, tá vendo? Abriu a porta. Você falou, você disse que não ia falar, já está me chamando de criança, já está me humilhando. Não era com ele, não era dele, e nem era para ele aquela situação. Mas ele ouviu e aquela criança interior que brotou naquela hora e achou que era com ele, era por ele, era por causa dele, tudo que estavam falando. O que é isso? Falta de maturidade. Se ele tivesse esperado um pouquinho, ele ia descobrir que não se referia a ele. E mesmo que fosse, não era para tanto show, porque o errado foi ele. Deu causa. E aí a gente fica olhando que na vida as igrejas estão dessa forma. Sabe, eu estava conversando e o marido reclamando da esposa que fica se degladiando com outras irmãs por conta do sapato e da roupa. Minha esposa vai para a igreja agora, se a irmã foi de azul também, porque foi para imitar ela. E eu falando, ele contando, eu falando para minha esposa, como que ela ia saber que você ia de azul? Mas veio porque veio para ficar igual a mim, está querendo me imitar. Querendo imitar como? Se ela chegou junto com você lá, se vocês não se falaram, se vocês nem têm contato. Mas o que acontece? A criança interior, ela é birrenta. A criança interior, ela não amadurece. Ela precisa do que para amadurecer? Correção, castigo, poda. Afinal de contas, um bom diamante passa por um bom processo de lapidação. O que é lapidação? É passar pelo esmeril, passar pela lixa. Uma boa árvore precisa muitas vezes de uma boa poda, para que os seus galhos se engrossem, sustentem por si só os frutos. A Bíblia fala que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E mostra que muitas vezes nós temos que ser podados. E vivemos numa geração que não quer amadurecer e que vem para a igreja desejando somente a palavra de vitória. Veja bem, meus irmãos, eu não estou pregando porque aconteceu algo. Porque a igreja é assim. O pastor resolveu dar uma cajadada, alguma coisa está acontecendo nos bastidores. Não, eu estou pregando porque Deus nos ensina o que Ele quer e o que Ele não quer. E tem hora que precisamos ouvir o que Ele não quer, e no meio desse ensino, detectamos algumas coisas que nós fazemos. E aí nós fazemos o quê? Bom, Deus, se o Senhor está ministrando, então essa parte diz respeito a mim, eu vou mudar. Porque é melhor viver bem sem a correção do que ser corrigido para viver bem, não é verdade? Não é muito melhor aquele filho que a mãe olha e fala assim, eu nunca tive trabalho com ele para estudar. E tem outro que fala assim, ele foi muito bem, ele se formou, mas só ele sabe quantas surras ele levou para que ele estudasse. Os dois chegaram no mesmo lugar. Quem é mais privilegiado? O que teve que apanhar ou o que chegou lá por mérito somente? Por mérito. Era melhor não ter apanhado. Era melhor Jonas não ter sido engolido pelo mar, pela baleia, etc. Veja o caso de Moisés. Moisés podia ter dito assim, não, eu estou de boa aqui, eu já sou filho do faraó. Como eu escuto às vezes, que se lasque o povo. Se lasque, eu já estou aqui. Mas o que aconteceu? Ele entendeu o chamado. Se você entendeu o chamado, nós precisamos então amadurecer. O espírito do mundo doutrinou as pessoas que ser adulto é apenas abandonar os jogos de infância, assumir o papel de adulto, de responsabilidade social, responsabilidade familiar, isso é ser adulto. Mas a Bíblia nos ensina que ser adulto é de parar de deixar de tomar leite para comer comida sólida. Que ser maduro é tomar as decisões, nós tomarmos as nossas próprias decisões no que se refere à carne, à mente e ao espírito. Então, tanto naquilo que eu penso, na forma que eu ajo, nas minhas decisões,
Tem que ser decisões de homem, de ser humano, de adulto, que se posicionou como cristão. Que é um posicionamento simples? Acordar domingo pela manhã, quando você podia ficar dormindo, descansando, e vir à casa de Deus. Parece um posicionamento simples, mas cada vez que você faz isso, você dominou o teu corpo, os teus sentimentos e se preparou para dar alimento à tua alma, ao teu espírito. São coisas que nós fazemos e que parece para os outros aquilo que o irmão André lembrou a palavra, que estamos bitolados, domingo de manhã, mas eles ficam na madrugada toda de sábado, infernizando os vizinhos com música. E de manhã eles vão dormir. Nós preferimos dormir, quando é possível, né, querida? Para depois estarmos na casa de Deus. É uma questão de escolha. Eu estou doutrinando o meu corpo, a minha mente, a minha alma, o meu espírito a estar na presença de Deus. Mas é uma escolha. Deixamos as coisas de meninos e vamos seguir dizendo não para o pecado. É crescer. Dizendo não para as coisas que envolvem a nossa carne, a nossa mentalidade. A maturidade física, ela vai acontecer naturalmente. Você pode ver até uma criança que infelizmente nasce com síndrome de Down, que não atinge o mesmo cognitivo da maioria, mas ela cresce, cria bigode. Por quê? O físico é natural, nem sempre o emocional ou o mental acompanha. Mas espiritualmente, temos que ter essa consciência. Na verdade, ser adulto é a primeira demonstração de que você não é mais criança. Como não? Quando você realmente atinge a maturidade. A primeira demonstração que você não é mais criança o ser adulto é a maturidade. Quando você pode ser largado sozinho, no meio do erro, no meio do mundo, no meio do pecado, em outro país, mas você é maduro o suficiente para decidir as coisas de acordo com a vontade de Deus. Isso é maturidade. Eu estou lá, ninguém está vendo, mas eu vou fazer o que é certo. Por quê? Porque eu sou maduro. Eu decidi deixar as coisas de criança. E eu estava vendo alguns exemplos, quando a gente vai ver sobre isso, de questões infantis. E aí eu me deparei com uma lista que fala assim, discussões online sobre política, religião, futebol. Já viu aquelas pessoas que você coloca lá a bandeira do seu time querido? Agora nem precisa ser mais isso, basta você pôr a bandeira do Brasil. Aquilo que não era para acontecer tem acontecido, por falta de consciência, de ser cidadão diante de Deus, defender a sua nação. A pessoa põe lá, logo em seguida vem um monte de gente desconjurando, xingando, tem outros que falam, e aí a tua mãe é pouco para ele atingir, ele vai lá até na tua avó. Ele fala tudo. Ele acaba com a tua raça, ele acha que ele está... Porque você demonstrou o seu lado. Mas o que é isso? São crianças que não conseguem conviver com uma discussão online, uma discussão pessoal, política ou de religião. Pessoas que só elas querem ter razão. Você está falando de religião, ela tem razão, porque ela estudou, ela fez... Quando eu vou falar das coisas de Deus, eu falo da minha experiência. Se ela quer, tudo bem. Se não quer, é um problema dela. Eu falo, eu amo a Deus e a regra que eu sigo é a que Ele deixou. Ah, mas eu acredito nisso, eu acredito naquilo, tá bem. Você tem todo o direito de acreditar. Eu estou só te mostrando que a minha convicção é essa. Ah, nós vivemos num mundo agora que está e processa porque não vai fazer casamento gay e um monte de coisa desse tipo. Não, você tem que fazer. Eu tive um convite desse. E vou dizer, é minha amiga. Hoje não trabalha mais comigo. Ah, você é pastor, você faria meu casamento? Com quem você vai casar? Com fulana. Ela com ela. Falei, olha, eu te amo. E eu sei que Deus te ama. Mas o que eu aprendi, e eu não posso ir contra o que eu aprendi, é que Deus preparou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o que passa disso, eu não posso declarar uma união. Mas é uma questão que a sociedade está aceitando. Aí cada um tem o seu problema diante de Deus. Mas o meu amadurecimento pessoal me ensinou que mesmo eu gostando da pessoa, mesmo sendo a minha amiga, eu tenho o meu posicionamento quanto àquilo que eu faço como sacerdote. E não vou dizer, não é mais minha amiga. Não, é minha amiga. E é minha amiga até hoje. Já aposentou e continua sendo minha amiga. A gente se fala, conhece a minha esposa.
Mas qual é a questão? É que nós temos que entender a divisão entre o sim e o não. E respeitar a divisão de Deus entre o sim e o não é que mostra amadurecimento. E ela compreendeu claramente. Por quê? Porque foi uma explicação dada com amor, não com crítica, não com... E eu não posso fazer isso. Jesus Cristo mostrou claramente, ele ama o pecado, mas ele ama o pecador. E cada um vai considerar-se pecador ou não, de acordo com a sua consciência e com aquilo que está na palavra de Deus. Então se eu disser que eu não sou, não. Você é, porque a Bíblia diz, errai por não conhecer as... Então não é só a sua decisão, o seu sentimento. É o seu sentimento aliado ao projeto de Deus. Se estiver fora do meu sentimento, mas é projeto de Deus, está certo. Se estiver fora do projeto de Deus, mas é o meu sentimento, está errado. Tem que estar alinhado com a palavra. Nós vemos pessoas que têm necessidade de ter razão. Já jogou dominó com uma criança que não sabe perder? Oi! Gente, é difícil, mas ela tem que aprender a perder. O pai podia deixar ganhar de propósito, mas seria injusto, seria desonesto. E se a criança perder de uma forma honesta, ela vai ter que compreender que isso vai para a vida. A diferença entre a birrenta e a normal, aquela que cresce emocionalmente ou se transforma num adulto infantil, está exatamente no ensinamento que ele recebe. Deus deixou o melhor ensinamento para que você entenda. Vai ter dia que você vai perder. Mas não é para você perder por diabo. Não é para você perder para a sua própria derrota. Vai ter dia que Deus vai dizer não. E você vai ter que entender que mesmo ele dizendo não, ele continua sendo Deus. E que todas as coisas colaboram. E por isso que estão em casa ouvir. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E é difícil. O tempo de espera não é um tempo agradável, mesmo que você tenha a probabilidade de um sim lá na frente, não é, Diana? O tempo de espera é um tempo de trabalho de Deus conosco. Chega o momento do regozijo, da glória, do testemunho, da vitória, mas o tempo de espera tem que mostrar o amadurecimento. E tem gente que emburra durante o tempo de espera, fica bicudo, deixa de ir para a igreja durante o tempo de espera. Gente que começa a falar assim, Deus não fez, eu não sei o que lá, eu vou procurar outra igreja, eu vou procurar outro lugar, pode ir onde você quiser, se Deus disser não, é não. Você queria que o povo é qualquer lugar, se Deus disser sim, é sim. Já pensou aquele povo vindo lá, Faraó vindo atrás, o mar na frente, eles falam assim, vamos correr, quem sabe tem uma ponte lá na frente. Eles iam continuar correndo eternamente, porque não tinha ponte naquela época, e não tem ponte que atravessasse o mar daquela forma. Tem no máximo uma ponte que vai até um pedaço que é para o povo pescar, não é? O que tem aí. Mas não tem uma ponte para você atravessar o mar daquela forma. Nós não temos que ir atrás da nossa decisão, nós temos que ir atrás da razão de Deus. E se por um acaso, dentro da vontade de Deus, você olhar lá, não tem ponte, Deus falar, eu quero você do outro lado, ele abre o mar e você passa. Glória a Deus. Mas não é um por acaso humano, é um por acaso do nosso pensamento. Se acontecer... Mas Deus já sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. Deus já deixa duas possibilidades. Aquela que vai acontecer se você obedecer e aquela que vai acontecer se você desobedecer. E tem hora que não é bom. Tem hora que você quer. Eu lembro que eu vi uma bebida uma vez no bar. E eu falei, eu quero, tô com vontade disso aí, quero experimentar. Meu pai falou, é ruim pra caramba, eu quero experimentar. É ruim, vou comprar, você vai ter que beber. Meu irmão, um gole, era horrível. Pensando, eu acho que era uma champanhe, eu não sei mais o que era. Mas era muito ruim. E eu tava lá como criança, eu quero, tá bom, vou comprar pra você. Quando o papai disser que não, é não. Mas eu vou deixar você experimentar, porque pra você saber que o pai tem razão quando ele fala. Se ele tivesse feito eu tomar meio copo, eu tinha lavado ele.
horrível. Não sei o que é, não sei o que aconteceu com aquilo. E até hoje não perguntei, nunca lembro de perguntar o que foi que eu pedi. Mas às vezes a gente acha que é atraente, que é bom, que vai valer a pena. E Deus está falando, não vai valer a pena, pode até ser atraente. Quer um exemplo bem simples? Qual criança do passado não desejou aquela arminha da feira, aquele fusquinha com aquele suco verde, vermelho, amarelo, coisa mais linda? E a coisa mais ruim do inferno? Mas foi o diabo que fez aquele negócio, ou coisa ruim. Olha que tristeza, a mãe fala, não, eu quero. Aí te dá um pintinho cor-de-rosa, colorido. Chega em casa, o bichinho nunca vingava, nunca virava uma galinha. Não pai, destinado à morte, ia lá para vender, e a criança queria, mas não adianta a mãe dizer que não, eu quero. É ou não é? Deus nos ensinou que tem coisa que é pintinho colorido, que tem coisa que é bebida amarga, mas a embalagem é linda. E Deus está falando, você é homem, você é adulto, você é ser humano que eu criei para ser diferenciado. Eu quero que você amadureça. Deus podia dizer assim, e você falava não. E você falava sim, mas daí você era robô. Deus deixou liberado para você, que você escolha, chama-se livre-arbítrio, mas Ele te ensinou, te propõe a bênção e a escolha, pois para que viva. Você consegue entender? Eu te proponho a bênção e maldição, tá aí. Mas escolhe a bênção para que você viva. Aí a gente vê, e eu vou só dar para você olhar, de repente você fala assim, não, eu não sou infantil. Será que você não está incluso, como eu me achei incluso em algumas questões? Discussão online sobre política, necessidade de ter razão, fofoca de qualquer tipo, mundana ou na igreja, tá? Invenção, falsas notícias, meias verdades. Crente vivendo de fake news aí, conta tudo e enfeita tudo, quando você vai ver não é nada do que ele falou. Busca constante por valorização nas redes sociais. Intransigência. Nada, nunca está errado. Ou então está sempre buscando alguém que o idolatre, sempre alguém que o apoie. Deslealdade. Murmuração. E, gente, essa lista aqui eu não fiz não, tá? Eu peguei entre as coisas infantis, estava uma lista pronta. E eu comecei a olhar que quantas vezes eu mesmo não caí na infantilidade da murmuração. Eu podia ter ficado quieto, mas eu comecei. Mas se fosse assim seria diferente, mas eu tenho que passar por isso. Aí a gente começa a achar culpados onde Deus tinha mandado eu mudar. Não adianta você murmurar. Tá ruim? Muda. Tá ruim? Se adapta. Quando fica ruim para o camaleão, porque ele entrou no meio de uma folhagem bem verde, ele é marronzão, e ele vê o gavião, e ele vê o predador, o que o camaleão faz? Fica verde. Tá ruim para você? Muda, porque a árvore não vai mudar. Tá ruim para você? Muda, porque a cor da pedra não vai mudar. Tá ruim para você e não consegue mudar? Fala, Deus, eu preciso crescer. Me explica como agir. Infidelidade, irritabilidade, insegurança, vitimismo. Quanta gente vive nesse tipo de coisa, desleal. Eu sou seu amigo, enquanto você é amigo dele, depois eu não sou seu amigo porque você é amigo daquele. Eu sou amigo do chefe, eu sou contra todo mundo, eu sou com todo mundo, sou contra o chefe. Isso é deslealdade. A Bíblia mostra que isso é infantilidade. E aí vai, mas o que o maduro faz? Se você for olhar para o lado do ser humano maduro, ele não fala sem pensar, ele não age por impulso, ele vigia o seu comportamento, ele é portador de uma moderação. Ele não é dominado por paixões, por vaidades, por desejos momentâneos. Agora eu quero, agora azul está na moda, eu sou azul, vermelho é vermelho, eu estou vermelho. Sabe, tudo que passa a vida correndo atrás das coisas e não aproveita a vida. Precisamos ser moderados e correr atrás da vontade de Deus e saber que Deus vai nos dar o que é melhor. O imaturo, ele costuma agir de uma forma a demonstrar birra, não dá lugar para o amadurecimento. Eu fiz uma observação que eu queria achar. Quem não cresce, continua a vida toda murmurador, invejoso, tagarela, egocêntrico, afetado. Você já conheceu algumas pessoas que são assim? Logo de cara você percebe? Você vai conversar, a pessoa dispara, e daí naquilo que ela disparou, ela fala mal de todo mundo.
E daquilo que ele falou mal, ele já começa a se sentir mal, porque eu falo isso porque aconteceu isso, e eu tive aquela infelicidade com aquele, e aquilo. Você já viu gente que é assim? Em 1 minuto você descobre que é uma péssima companhia. A gente já passou por isso, quem não passou por isso? Eu fui trabalhar com um rapaz uma vez, nos primeiros 10 minutos, eu já fiquei desesperado, porque eu sabia que eu tinha mais 11 horas e 50 minutos para trabalhar com ele. Ele despejou tanto problema, e ele falou mal de tanta gente ao mesmo tempo, e quando ele diminuiu, que eu falei assim, agora vai parar, ele começou a contar das próprias mágoas, e quando ele parou de falar das mágoas, ele começou a falar das mulheres que passavam, das que eram feias, das que eram bonitas, das que eram as melhores, ele começou a fazer a seleção dele. Meu Deus, pensa num tempo que não passa. Mas o que é isso? Oh, mas é um policial. Mas era alguém que amadureceu só fisicamente. Emocionalmente, era uma criança mimada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai entrar ainda para encerrar num assunto que primeiro a gente precisa amadurecer. Porque sem amadurecer, nós não vamos ter nada. E tudo que a gente chegar a ter, podemos perder com facilidade. Mas o tema diz amadurecer para ter e crescer para conquistar. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Ninguém despreze que você é jovem, mas sê o exemplo dos cristãos, dos que são realmente firmes. Ser exemplo daqueles que já são fiéis. Pensa o que Deus está pedindo para você. Se já estamos no meio de fiéis, maravilha. Mas Deus está falando, você tem que ser exemplo para esses que já são. Sabe, Deus te colocar numa situação assim que você tem que ser exemplo para aquele que é exemplo. Qual que é a palavra, André? Bitolado. Parece bitolado, não parece? Você é exemplo do exemplo. O melhor dos melhores, o bambambam. Bam, bam. Mas Deus está falando que é assim que Ele quer. Ele quer que você seja aquele que intimida, não o que é intimidado. Ele quer que você seja aquele bambambam mesmo, para a glória dele e para seu benefício. A palavra de Deus diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Na palavra, é a forma que você fala, o que você fala, seja adulto, seja moderado, seja alguém amadurecido, seja exemplo dos fiéis na palavra. No trato, sabe o que é no trato? É no lidar com os outros. Exemplo dos fiéis no trato. Você quer conquistar? Você tem que ser assim. Você quer ter de Deus? Você tem que ser assim. E no trato, sabe como é no trato? É como você reage para as coisas que te falam. Como você reage nos ensinamentos, é no trato, porque alguém vai te dar uma palavra, alguém vai te falar e você vai reagir. E para você reagir, você tem que falar, ou ter um posicionamento, ou responder. E a Bíblia está falando que você tem que ser exemplo nessa hora. E hoje está fácil, porque a pessoa não vai com a minha cara, não vai com a sua cara, ela escreve lá no Face, ela escreve lá nas redes sociais. Tem gente que só falta colocar lá depois assim, estava de roupa verde, com bolinha preta, e descreve que se acha. Aí quando você olha lá, você fala assim, sou eu! E aí o que a Bíblia fala para você? Que, olha, é indireta direta. E o que Deus fala para você reagir como? Não é isso, eu vou explicar para você entender. Dane-se o que Ele disse. O que importa é como eu vou reagir. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser exemplo dos fiéis no trato. Ele quer ser pecador, quer afrontar, quer fazer como que é a palavra? Indireta, direta. Problema dele. Deus está falando que você é que tem que ser fiel no trato, não é ele. Ele já pisou na bola, ele já está errado, ele já é acusador, ele já está vivendo isso. Problema dele. Quer ir para o inferno? Vai, por escolha própria. Eu vou lutar pela minha salvação e quero levar para a salvação quantos eu puder. Mas nem todos os chamados são escolhidos. E nem todos os escolhidos querem ser escolhidos. E por aí vai. A minha parte é ir para o céu e levar a minha família para o céu e levar o evangelho ao máximo de pessoas que eu puder. Mas tem o seguinte, a Bíblia diz assim, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Deus falou para você ser fiel no seu trato, para você ser fiel
Mas não despreze a tua mocidade, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. No espírito, nas suas emoções, na forma que você reage, como borbulha. Tem gente que está borbulhando, mas ela consegue se controlar, é igual sal de fruta, está borbulhando, mas você põe o dedo lá, não queima. E tem gente que está borbulhando, você põe o dedo lá, sai só o osso, a carne larga, que está fervendo. É melhor você ser igual sal de fruta, vai borbulhar, porque a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Não é para ferver, pode borbulhar, mas não pode ferver. Você está entendendo? É melhor você ser crente sal de fruta do que ser crente água fervendo, rasto. Olha, a Bíblia diz ser fiel no espírito, na fé. Exemplo dos fiéis na fé. Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu convivi com pastores a minha vida inteira. Eu olho para os pastores tudo sentado lá, cada mensagem, eu falo, quem sou eu? Aí às vezes a gente vai conversar com a ovelha tem essa mesma sensação, mas você é pastor. Não faz diferença se eu sou pastor, se os pastores que vieram antes de mim eram extremamente diferentes. O que vai fazer diferença é que eu e você vamos nos portar como quem quer ser fiel na fé. E exemplo dos fiéis na fé. Pode ninguém acreditar. Eu creio, Deus está nesse lugar. Pode ninguém acreditar, eu creio. Onde há impossível para o ser humano, há possibilidade para Deus. Para Deus tudo é possível. Então a tua fé é uma fé exemplar. É essa fé que você tem que carregar. Tá difícil? Tá. Mas eu vou mudar a minha atitude. E não é o crente camaleão, não, no sentido pejorativo. Tá tudo verde e ele fica verde também para acompanhar a massa. Não é isso não. Quando o perigo se apresenta, eu vou falar assim, ó, Senhor, me cobre com teu sangue. Eu vou ficar vermelho do sangue de Jesus. E o inimigo vai passar batido. Tá difícil, eu vou lá debaixo da habitação de Deus e falo, Senhor, eu passei sangue no umbral da minha porta e o anjo da morte passa por cima, mas não entra lá, porque Deus é fiel. Quando você responde à vontade de Deus, você começa a conquistar, você amadurece para compreender e você começa a crescer para conquistar, se tornar numa posição de adulto. 1 Coríntios 3, 1 e 3 diz assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Olha aí o Paulo falando, eu não podia falar com vocês como espirituais? Que cacetada para a igreja ouvir isso. Todo mundo se achando crente, todo mundo ali, os discípulos reunidos, ou não, ali, Paulo não estavam todos os discípulos, mas estava assim o povo reunido, e ele começa a falar com o povo, e o povo fala assim, agora vem palavra, vai profetizar bênção, vai profetizar cura, vai trazer uma palavra, e fala assim, eu não posso falar com vocês como gente espiritual, mas como carnais, chamou a igreja toda de carnal, e diz assim, como crianças em Cristo, aí começou, pisou, estava pendurado no barranco, ele fez assim nos dedos. Eu não posso falar para vocês como espiritual, eu tenho que pregar para vocês como carnal e como criança. E Paulo fala assim, dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. Já pensou que difícil? Irmãos, vocês têm sido preparados e há tempo Deus tem nos permitido sair do leitinho. Tem ouvido palavras que são alimentos sólidos e firmes. E a igreja não tem agido como uma igreja carnal, mas como uma igreja espiritual. Uma igreja que tem aprendido a glorificar, a cantar, a exaltar ao Senhor. Passamos desse processo que o apóstolo Paulo estava ensinando os deles. Mas temos que vigiar para continuarmos o processo de crescimento. Porque aquele nenê que começou o processo de crescimento, muitas vezes termina numa fase chamada anão. É ou não é? Estava nascendo tão bonitinho, estava crescendo, de repente todos os primos passaram e ele continuou pequenininho. Pezinho, mãozinha, a voz não engrossou, se tornou emocionalmente um adulto e fisicamente uma criança. E às vezes nós caímos nesse erro, porque deixamos que os milindres da vida tomem de nós as bênçãos. E aí deixamos que o tema da mensagem, deixamos de amadurecer e não conseguimos crescer para conquistar. Porque diz lá, porque vocês são carnais, porque visto que no meio de vocês há inveja e divisão, e não estão agindo como seres, estão agindo como mundanos. Paulo deu uma cacetada no povo,
Porque aquele povo precisava daquela cacetada. Mas nós estamos vivendo um tempo em que temos visto a igreja desenvolver, crescer. Quer mais que ver hoje o que aconteceu com os jovens aqui? No comecinho, a irmã Vanessa ainda falou para mim assim, dá para criar mais um grupo aí de louvor. Eu falei para ela assim, ainda não vi. Tá, eu sei que dá para criar um grupo de jovens, criamos, mas e o louvor? Quando terminou, que a gente vê a unção, a afinação, o ensaio que resultou em algo de bênção, fala assim, opa, pode assumir um culto. O que é isso? É você ver que houve um amadurecimento. Deus está olhando assim para a sua vida, talvez olhando como aquela criança que passou a jovem e que tem algumas responsabilidades. Sabe o que acontece hoje em dia? A criança fica pedindo para o papai uma moto 1.100 cilindradas, daquela que vai de 0 a 250 em 2 segundos. Mas ainda está andando de triciclo bandeirante, não sabe pilotar. E se você pegar uma criança dessa e der para ele uma moto, o que vai acontecer? Tinha algo na televisão que eu não lembro, mas falava assim, vai morrer. Lembra disso? Eu só lembro desse som, não lembro mais qual era o personagem. Não adianta você... Na criança não tirou as rodinhas, você vai lá e vai dar uma moto 400 cilindrada para ela dar uma voltinha, você vai matar teu filho. Deus quer dar algo para você que seja potente, capaz, bom, que vai te levar para os lugares que você possa aproveitar, não que você possa se matar. Pastor, ora por mim, pastor, eu preciso de um carro, pastor, ora por mim, eu preciso de um carro. Então eu e a pastora orar pelo ser abençoado. Ganhou um carro, passou aqui e falou, pastor, olha aí o carro que Deus me deu, que felicidade, nunca mais eu vi o irmão. Só postava praia, desapareceu. Não sei se está vivo, se está salvo, o que aconteceu. Não adianta, Deus vai te dar a medida. Eu aprendi, agora se você pedir para mim orar, eu vou orar. Senhor, se for bênção para ele, dá. Se for maldição, toma. Você vai pedir oração, cuidado. Porque Deus vai fazer aquilo que seja bom para você. E às vezes Deus, por misericórdia, por pedido, por intercessão, faz. E você cai do cavalo. Seja maduro. Diz assim, Hebreus 5,13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quem se alimenta de leite. Sabe, às vezes o leitinho é que só aquela oração para dormir ou a oração do almoço. E talvez, quem sabe, um salmo um dia no mês. Se você está só na papinha, não espera que você fique forte como o Hulk, não. Não come espinafre, não vira Popeye. Não tem jeito. Tem que se alimentar de forma adequada. A mensagem lá do desenho antigo, apesar do cachimbo não ser algo infantil, mas a mensagem do desenho antigo do Popeye era que quem comia espinafre, quem se alimentava bem, ficava forte. E eu caí nesse conto várias vezes com a minha mãe. Você também, né? E o Samuel também cai. Mas a verdade é que a palavra de Deus ensina como realmente ser forte. Porque o mundo está aí, come espinafre, fuma cachimbo, que vai dar certo. Não vai. Deus tem o melhor para você se alimentar. Olha quem Jesus se tornou, mas ele teve que amadurecer. Jesus teve que amadurecer, teve que crescer fisicamente, foi natural, mas teve que crescer espiritualmente, teve que crescer emocionalmente, e pode ter certeza, Jesus recebeu muitos nãos do Pai. Se fosse nos dias de hoje, aquela época não existia, mas se fosse no dia de hoje, muito provavelmente, Jesus ia querer enfiar um brinquedinho na tomada, e o Pai ia dizer, não. Naquele tempo não tinha tomada, mas certamente ele aprendeu o sim e o não. O filho que cresceu, a palavra de Deus fala, ele era filho, ele se tornou carne. Lucas 2, versículo 52 diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando fala Jesus ia crescendo, quer dizer Jesus ia amadurecendo. E como é que nós temos que amadurecer? Em sabedoria. Em graça é a quantidade de unção de Deus sobre a tua vida, diante de Deus e dos homens. Porque aquilo que você faz diante de Deus está contando para a tua salvação. Mas aquilo que você faz também diante dos homens também está contando para o teu amadurecimento. O não que você fala, o sim que você fala, as decisões que você toma, você é observado. E Deus está levando em conta, e os homens também. É seu testemunho de vida. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Quem foi Samuel? Samuel foi um estadista. Ele foi entregue, ele foi juiz sobre todo aquele povo. Samuel se tornou alguém de extrema importância. Não existiam reis no período de Samuel. Samuel julgava o povo e tomava as melhores decisões para o povo. E o povo ia consultá-lo sobre o que fazer. Samuel era alguém que tinha tudo para ser revoltado. Sabe por quê? A mãe dele deu à luz e entregou ele na igreja para ser criado. Qual que é a palavra aí? Que a gente estava falando com o André? Bitolado. Olha que mãe bitolada pediu para Deus um filho, depois deu na igreja para criar. Era melhor não ter pedido. E Samuel falou assim, eu não pedi para ficar aqui não, para ficar aprendendo aqui as coisas do templo. Eu quero lá brincar com as crianças. A mãe pede um filho e entrega o filho para ser criado. Minha mãe já postou ali, que deu espinafre espiritual. E funcionou, mamãe. Te amo. Funcionou, mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu vacilar, eu deixo de comer o espinafre espiritual. E daí a mãe vai sofrer de ver um filho que abandonou as coisas de Deus. Você tem que zelar. Samuel, com toda a oportunidade, ele ia crescendo. Olha o que a Bíblia diz. Toda a oportunidade de ser o revoltadinho. Eu tenho mãe, mas tem que ser criado por esse cara aqui no templo. Hoje em dia eu falo isso. Nem tem celular aqui. Não tem Wi-Fi nessa igreja. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para como o Senhor, como também para os homens. E aí chegamos no X da questão. Amadurecer para ter é aquilo que você vai fazer. Adquirir o conhecimento para ter de Deus. E crescer para conquistar exige o seu trato consigo mesmo e com as pessoas. Porque a forma que você reage com seus sentimentos é que vai dar vazão para Deus trabalhar ou para o diabo trabalhar. Olha como Samuel ia crescendo, como Jesus também cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Samuel, lá em 1 Samuel 2,26, ia crescendo e fazia-se agradável para o Senhor, como também para os homens. O segredo de conquistar é o convívio. Você é um bom vendedor. Mas você seria um bom vendedor se você tratasse as pessoas com indiferença? O cliente mal recebido, ele escolhe outro lugar. Ele amou o carro, amou a moto, ia comprar os dois. Foi mal recebido, ele vai procurar outro carro e outra moto, vai ter trabalho, mas não vai dar o ar da graça mais para esse vendedor. O segredo da vida cristã, que é vida em comunhão, é trato para com Deus e para com as pessoas. Crescer emocionalmente para conquistar. Você quer conquistar? Crescendo indicava amadurecimento, no caso de Jesus e de Samuel, amadurecimento físico, mental e espiritual. Ele não só crescia, mas ele amadurecia nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções e nas obras pelo Espírito. Não adianta você dizer eu sou crente e não agir como tal. Eu sou um ser espiritual. Você fica assim, não resolve. Esvaziando a mente, não resolve. Você tem que encher a tua mente das coisas de Deus. Um ser espiritual que busca alimento espiritual, que quer ficar forte, espinafre espiritual e espinafre físico. Tem que comer carne? Tem que comer salada? Tem. Não gosto de salada, mas tem que comer. Mas espiritualmente, vai viver só de leitinho? Tem que ouvir palavra que confronta o teu sentimento. Tem que saber que Deus falou não, é não. É um não que soa, que estremece, porque a gente não quer ouvir aquele não. Um sim que soa, que estremece, porque a gente está na maior felicidade. Mas Deus é poderoso, tanto no sim, como no não, e no espera. E encerrando, se você não vê solução, muda o seu espaço. Dá espaço para o sentimento controlado pelo Espírito Santo. Lembra de Romanos 5:20, na parte B do versículo, que diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para dizer a carne é fraca, eu não aprendi o suficiente, essa situação, quanto pior for a situação, maior é o seu Deus. Mas o seu Deus vai agir na forma com que você trata a si mesmo e as pessoas. Porque você tem que amadurecer para ter vida adulta, para ter crescimento. Porém, você tem que crescer mesmo mentalmente
espiritualmente para conquistar. Uma igreja que não cresce mentalmente, que não aceita conselhos, uma igreja que não aceita as afrontas de Deus, porque quando bate no pecado, cheira a afronta. Mas é Deus batendo de frente através do Espírito Santo, dizendo, está errado, está pecado, está pecando, não é assim. Quando a igreja entende isso, é uma igreja que começa a crescer. É uma igreja que começa a evoluir, porque ela deixa o mesmo patamar de todos os pecadores e passa para o próximo patamar de fé em fé, mas também de glória em glória, naquilo que ela acredita e crê, mas também no poder de Deus, a graça sobre ele. E aí essa igreja começa a vibrar, ela aprende a orar, ela aprende a ler, ela aprende a jejuar, e ela ouve mensagens que são verdadeiras cajadadas, que parece que uma ponta tem o cajado e na outra tem o machado, e o pastor está ali passando, vá, sabe? Mas de repente ela entende que isso era plano de Deus, para que ela passasse para o próximo nível. Eu creio, e a glória de Deus fosse superior, fé em fé, glória em glória, até o dia que estaremos com Cristo na estatura de varão perfeito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.